pessoal, tudo bem com vocês? Sou Adriano Ribeiro, analista 3 do setor de serviços, especialista na área comercial da RP Totos Moda. Já trabalho com RP há aproximadamente 10 anos. E neste treinamento vamos aprender sobre cadastro de embalagem nível professional. Esses cadastros de embalagem é utilizado para aquelas empresas que compram ou vendem produtos já em embalagem fechada. Então existe dentro do sistema uma configuração, existe parâmetros também, configurações que você executa para trabalhar nesse formato, principalmente dentro do pedido de venda ali, como no pedido de compra. Mas o nosso foco vai ser ali o formato que você cadastra e também alguns spoilers ali sobre de como ele valida ali dentro do pedido de venda, por exemplo, dentro do PDV FM001, TRA FM060, uma visão geral, beleza? Obrigado, até a próxima. Sobre cadastro da embalagem, pessoal, em primeiro lugar nós vamos acessar aqui o PRVPM 336, que é o cadastro, né, propriamente dito, de produto. Vou pegar aqui o meu produto, tá? Eu tenho a opção aqui embaixo, embalagem. Aqui no caso eu já cadastrei uma, a gente pode remover aqui com F8. E eu posso definir uma descrição para essa minha embalagem. Vou colocar aqui a embalagem teste. Ou embalagem bermuda, que é o caso ali de cima, né? Qual é a quantidade dessa embalagem? São 10. Coeficiente 1 e F3. Posso incluir outras sequências aqui, tá? Não tem problema, tá? Posso fazer também por grade, tá? Ter uma quantidade de embalagem para cada cor e tamanho também, tá? Por cor, por grade, você pode também fazer, tá? Então, fiz o meu cadastro da embalagem. Se eu tivesse mais uma aqui, vamos colocar embalagem bermuda 2. Vou colocar aqui que é 20, tá? Então tem uma de 10 e uma de 20, tá? Qual o próximo passo? Emitir a etiqueta. A etiqueta a gente imprime pelo PRV 030, tá? Então vou bipar o código. Aqui é um detalhe. Se eu deixar desse jeito, eu tenho que bipar o código de barra. Se eu marcar aqui, eu passo pelo produto interno, tá? Embalagem. E aqui ele me dá as duas embalagens cadastradas, ok? Então quantas que eu quero gerar? Eu quero gerar uma etiqueta dessa, ou duas, ou três. Aí depende muito daquilo que você quer fazer, tá? E vem aqui, ó, gerar. Se eu passar esse código de barra, seja no PDV FM001, seja no TRA FM060, seja no pedido de venda, ele já vai carregar 20 unidades, 20 quantidades, tá? Então vamos pegar esse código aqui, vamos dar um Ctrl C, tá? Então se a gente vir aqui no PDV FM001, ele aqui, deixa eu remover para a tela, sim, vou passar aqui, ó. Deixar como barra mesmo e vou colar aquela barra ali que a gente gerou ali da embalagem. CPF na nota não, você vai ver que ele vai trazer como quantidade aqui já 20, ok? Se eu for no TRA-FM 060, pegar o mesmo cliente, vamos pegar operação F5, e eu bipar aquele código de barras, ele também vai me trazer a quantidade de 20, ok? Então eu teria um código de barras para a quantidade de 10 e um outro para 20, depende de como é que está a embalagem desse produto, ok? E aí assim, tem um parâmetro aqui, pessoal, vamos lá, tá? Tem aqui dentro, aqui, ó, embalagem, tá? Eu tenho aqui, ó, TP underline validação embalagem, pelo parâmetro empresa, tá? DMFL 034, então vamos colocar. 0, ele valida pelo múltiplo, tá? Então, por exemplo, se eu coloquei 10, eu posso colocar 10, 20, 30, 40, 50, 60 e assim por diante. Se eu deixar com a validação 1, né, é somente o que existe na embalagem, tá? Então, por exemplo, se eu colocar 1 aqui e for, por exemplo, digitar, ele vai falar que aquela quantidade não é 10, por exemplo, como no caso daquele exemplo que a gente viu, não é 20, tá? No de cima, ele trata por múltiplos, então pode ser múltiplos baseado na quantidade que eu informei. Então, se eu coloquei 10, vai ser 10, 20, 30, 40, 50, tá? Se eu for 20, então vai ser 20, 40, 60, 80 e assim por diante no parâmetro 0, tá? No parâmetro 1, ele valida somente se existe a embalagem vinculada ao produto ali, e aí você vai passar pela quantidade que tem ali. Lógico, você vai emitir a etiqueta também, então fica bem mais fácil de você trabalhar, tá? Então vamos deixar aqui como 1 mesmo, tá? Habilita embalagem para BIP, TP underline habilita embalagem para BIP, definir se será habilitada a escolha da embalagem ao bipar a primeira etiqueta. Você também pode configurar, tá? Mas o principal é esse daqui, tá, pessoal? Esse parâmetro aqui, Open Embalagem, é uma forma de venda manual
de embalagem lá dentro do PDV, tá? Não se refere a esse processo que a gente está falando aqui não, tá? Se altera a pesagem da embalagem no pedido, se calcula volumes baseado na embalagem do produto. Então você tem alguns parâmetros aqui que pode ser, valida a embalagem in, underline valida a embalagem pad. Então esse daqui é o caso de você utilizar a embalagem dentro lá do pedido de venda na hora que você for incluir um produto. Tá? Então, nesse caso, se tiver como zero, ele não vai validar. Lógico, se você bipar pelo código de barras, ele vai. Agora, se eu estiver digitando o código do produto, ele não vai fazer a validação se esse parâmetro não estiver confirmado, ok? Então, principal parâmetro, validação de embalagem, e no caso do pedido de venda, esse daqui. Você tem também no pedido de compra aqui em cima, que é o mesmo funcionamento ali do pedido de venda, tá? Então, no caso aqui do pedido de venda, pessoal, se eu vir aqui, ó, digitar aqui, pegar aqui, cadastrar um pedido simples, pessoal, só para mostrar para vocês. Salvei. Vou no item da ESC dessa tela aqui, abrir a tela padrão. Então, se eu vir aqui, ó, bipar o código de barras daquele produto, ele vai me trazer o produto, obviamente, dito, tá? Se eu for aqui, tá, pessoal? Vamos mudar aqui, ó. Se eu for aqui no item e eu estiver utilizando essa tela e bipar o código de barras ali da embalagem, ele já vai me carregar 20 aqui, ó, tá vendo? Basta eu dar ESC, ele já vai carregar as 20 para cá, tá? Se eu, porventura, eu estou utilizando essa telinha aqui, ó, vou até remover esse produto aqui. Se eu estou utilizando essa telinha aqui, tá? Mesmo que eu bipe o código de barras ou produto, ele só vai me sinalizar onde é que está o produto, tá? Então, no caso nosso, como está para validar pelo múltiplo, se eu colocar 1, ele vai me dar quantidade 1 não é múltipla de 10. Ó, número próximo, 0 ou 10, tá? Então, se eu colocar 20, aí ele valida, ok? Porque ele está pegando pela primeira regra que eu estou informando ali. Por mais que eu tenha a segunda informada ali na cadastro de embalagem, ele pega pela primeira, tá? Se eu quero assumir pela quantidade aqui que está cadastrada lá, por exemplo, dentro do produto, que a gente colocou duas situações ali, aí você pode bipar pelo código de barras, que não vai ter problema, tá? Então, se eu colocar 33 aqui, por exemplo, ele vai falar, não é múltiplo de 10, é 30 ou 40. Por que disso daqui, pessoal? Por conta desse parâmetro aqui, ó. Isso no caso, se vocês forem trabalhar dessa forma, tá? Que eu tenho aqui, ó, por conta desse parâmetro aqui que está TP underline validação embalagem, ele está como 0, que ele valida pelo múltiplo, tá? Então, por isso que ele dá isso. Se eu deixar aqui como 1, quer ver? Tá? Lá dentro do item, ele vai validar se tem embalagem cadastrada, tá? Então, vamos de novo. Vou colocar aqui. Ó, aí ele deu, ó. Tá vendo que mudou a mensagem, ó, quantidade não cadastrada para o produto. Quantidades permitidas 10 e 20, que são as duas que a gente informa lá quando deixei aquele parâmetro de validação como 0, como isso, tá? Então esse parâmetro aqui, ó, que deixamos PL034, embalagem. Esse parâmetro aqui, ó, TP validação embalagem, deixou como 1, né? Desculpa. Tinha deixado como 0 para validar pelo múltiplo. Ele deixou como 1 que ele vai verificar se existe embalagem cadastrada ao produto. Então, no caso nosso aqui, ó, ele já deu que, olha, a quantidade permitida é 10 ou 20, aí é fixa, né? Então, 10 ou 20. Então, se eu colocar aqui 10, ele vai passar, ok? Ó, passou. Se eu colocar, ele não vai permitir, porque é 10 ou 20, tá? Ele já é fixo, por conta daquele parâmetro que a gente viu ali, tá? Então, ele funciona nesse formato, lógico, é aquilo que eu estou falando para vocês. Se eu vir aqui ó, no item e bipar aqui nessa tela o código de barras da embalagem, ele vai pegar as 20 e vai incluir, ou as 10 ele vai incluir, ok? Então, fica uma questão de vocês. O ideal é você emitir etiqueta para ficar mais fácil, né? Beleza, pessoal? Então a gente viu aqui sobre o PRD-FM 236, ali também é o cadastro de embalagem, mas caso vocês utilizem o PRD-FM 009 lá no cadastro do produto, a gente tem aqui também a embalagem, aqui, ó, PRD-FM 036, né? É a mesma coisa, tá? Vai servir para o mesmo formato, tem por cor e por grade também. Mesma coisa lá do PRD-FM 236, só muda o componente, tá? Mas a função é a mesma, ok, pessoal? Então, esse formato serve para vocês ter uma visualização assim daquelas empresas que já vende, por exemplo, produto ou compra, né,
embalagem fechada, né? Então, nesse caso, eu já vendo ela em 10 unidades, por exemplo, de um determinado produto, né? Então, você pode utilizar essa estrutura, já para fixar que aquele produto eu não posso vender 9, aí depende do parâmetro que você configurar, né? Se vai ser múltiplo ou não. Mas você já define como é que você vende aquele produto ou como é que você compra, ok? E se você utilizar o código de barras ali, gerar a etiqueta, e utilizar o código de barras, ele sempre vai trazer conforme está cadastrado a embalagem vinculada ao produto. Ok, pessoal? Bom, pessoal, é isso. Obrigado, até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tenham gostado do treinamento ativo de revisão. Vimos ali o cadastro de embalagens, né? Vinculado ali ao cadastro do produto, mediante a parâmetros ali na utilização, principalmente ali dentro do pedido de venda, mas também como do pedido de compra. No caso das transações avulsas, seja PDV FM001, seja TRA FM060, aí é necessário que você bipe o código de base gerado pelo PRD FP030, né, de embalagens, para poder ativar ali a quantidade e vender mediante a quantidade configurada de embalagem ao produto, ok? Obrigado, um abraço, até a próxima.